Vamos falar hoje sobre a minha experiência nos meus primeiros estágios nos Estados Unidos da América. Para quem não sabe, meu nome é Iago Cabral, hoje eu sou médico nos Estados Unidos, eu faço residência no que seria clínica médica aqui nos Estados Unidos, né? Aqui é medicina interna. E para você atuar aqui nos Estados Unidos, fazer sua residência médica aqui, você basicamente faz as provas de revalidação, conhecidas como STEPS, e depois você faz estágios. Você pode fazer os estágios antes também, não tem problema, tá? Com os estágios, você vai conseguir cartas de recomendação. Você junta as cartas de recomendação com as suas provas, né, com esses steps. Um deles tem nota, que é muito importante. E assim você aplica para a residência médica, tá? Você se torna um candidato à residência médica com boas cartas de recomendação e uma boa nota. Você se torna um candidato forte, né? Então, eu optei por fazer as provas primeiro. Você faz as provas do Brasil mesmo. Então, eu fiz as minhas provas ao lado da minha casa, lá no Instituto Brasil Estados Unidos, na Nossa Senhora de Copacabana. Você recebe por correio aqui o certificado. E depois disso, eu fui fazer meus estágios nos Estados Unidos, tá? Ao contrário do que as pessoas pensam, você não precisa ter nenhum currículo extraordinário para fazer estágio nos Estados Unidos. Qualquer pessoa pode fazer, tem estágio para todo mundo, tem estágio para quem está na faculdade, tem a eletiva do internato, tem estágio para quem já está formado, né, que são estágios observacionais, tem estágio em pesquisa, você pode fazer até sua sub, sua RI+, nos Estados Unidos, tem para todo mundo, né? Eu, como já era formado, eu fiz estágios observacionais, também conhecido como observerships, tá? E basicamente é pagar, tá? Ou você tem bons contatos lá para você conseguir um observership de graça, né, acompanhando um colega médico, ou você paga para o hospital lá e você acompanha. Então, não tem tanto mistério, né? Tem, é claro, uns bizus que a gente pode conversar que vão facilitar a vida, mas, em geral, você se arranja, tá? Tem estágio para todo mundo, não é um bicho de sete cabeças. Eu nunca tinha ido aos Estados Unidos antes. E era curioso, né? Porque o pessoal falava, Viago, você está revalidando nos Estados Unidos. Primeiro você tem que ir para lá para ver se você vai gostar. Eu olhava assim, que raiva que eu dava. Eu falava, cara, eu tô dando plantão no subúrbio do Rio de Janeiro, pegando linha amarela. Todo dia com arrastão, com tiroteio, tô correndo assim, mil riscos de tomar uma bala perdida, ser assaltado. Rio de Janeiro se assalta carro a fuzil. Acho que nem no Iraque acontece isso. É o único lugar do mundo. Ganhava assim R$ 100 a hora para dar plantão lá, sendo tratado pior que cachorro, com o chefe assim na sua cola, enfermeira assim te fiscalizando, contando pro seu chefe se você estava indo muito ao banheiro, se estava usando muito o celular. E eles ainda perguntando, né? Não, será que você vai gostar dos Estados Unidos? É porque assim, o brasileiro, enquanto ele está no Brasil, ele não tem noção do fim de mundo, né? Do fundo de poço em que ele está. Poxa. Basta dizer que aqui nos Estados Unidos o carro assim de faxineira aqui de caixa do Walmart é Civic, é Corolla, é Jetta. No Brasil isso é carro de médico bem estabelecido já. Então você imagina assim a diferença. Nem iPhone aqui qualquer um tem. iPhone aqui com 30, US$ 40 por mês você pega, ninguém tá nem aí. No Brasil, você literalmente toma um tiro na cara por um iPhone, né? Mas o brasileiro, tadinho, ele não percebe nada disso, enfim. Então eu sabia, né? Eu nunca quis ir para os Estados Unidos a passeio. Bom, antes de formar, eu não poderia ir porque eu não tinha dinheiro, né? Era liso que nem o sabonete. Depois de formado, eu nunca quis ir a passeio porque eu sabia que eu ia voltar muito mal. E dito e feito, né? Mas, então eu, já revalidado, eu falei, bom, agora eu vou para os Estados Unidos. Vou fazer meu primeiro estágio lá. Meu primeiro estágio foi em Chicago, tá? Cidade linda. Ironicamente, Chicago tem muito a ver com Rio de Janeiro, né? Eu apelidei de Rio de Janeiro do Norte, porque o sul de Chicago, em especial, é conhecida assim como a área mais violenta dos Estados Unidos, né? Tem muita área de gangue lá. Talvez empate aí, tem uma competição com Detroit assim, em matéria de área mais violenta, né? Mais St. Louis também. Mas enfim, sul de Chicago é famoso por isso. E meu hospital em que eu ia fazer estágio ficava no sul de Chicago. Eu, ingênuo que só, aluguei um Airbnb perto do hospital, ou seja, no sul de Chicago também. Então eu cheguei em Chicago, né, e no aeroporto lá era longe do local onde eu ia ficar, e o Uber estava dando assim quase US$ 60. Eu falei, poxa, eu não vou gastar.
né, 300 e poucos reais de Uber para ir até o Airbnb, né? Chicago é uma das poucas cidades nos Estados Unidos com bom transporte público. Então eu ia pegando um trem para cá, um trem para lá, fui parar no centro da cidade e aí fui pegar ônibus, né? Meu amigo, como eu peguei ônibus errado lá em Chicago. E num desses ônibus tinha um senhorzinho na cadeira de rodas, que ele viu que eu estava todo perdido, ele começou a me acompanhar. O ônibus que eu saí, ele me seguia. E aí ele começou a me acompanhar e me contou a história dele. Ele foi me guiando na cidade, ele era um policial aposentado, ele teve um acidente de trabalho e ficou paraplégico. E ele começou a me guiar. E era engraçado que ele morou em Chicago a vida inteira, né, nascido e criado, e ele não sabia onde é que ficava o meu Airbnb. Então eu falei, cara, eu vou assim para o extremo sul de Chicago, uma área bem isolada. E no final das contas ele me ajudou muito. Chegou numa área lá que eu vi que era um gueto assim que eu comecei a sentir cheiro de violência, mas ele era policial aposentado, eu estava safo com ele. Mas eu vi o Uber estava dando US$ 10 até o Airbnb. Falei, cara, eu não vou correr mais risco aqui por US$ 10. Agradeci muito a ele lá, foi meu anjo da guarda, Deus abençoe. Peguei um Uberzinho lá, um Lyft, na verdade, né? Às vezes o Lyft aqui dá uns cupons, é um pouquinho mais barato que o Uber, e fui lá para o Airbnb. O Uber era até um cara africano, acho que nigeriano, né? Eu comecei a conversar com ele. E ele começou a me olhar assim, você tá indo para lá, né? Falei, pô, cara, manda real. Falou, cara, não é a melhor parte da cidade, tá? É um lugar perigoso, mas eu não acho que vai acontecer nada com você. É área de gangue. Então, você não mexe com ninguém, toma cuidado aí se alguma mulher mexer com você e tal, fica na sua, porque aí não vão mexer com você. Eu não acho que vai acontecer nada com você, a violência que tem aí é de gangue, né? Então, pô, o cara era africano e eu brasileiro, então os dois são PhD aí em violência, né? Falei, bom, beleza, né? Até aí eu falei, bom, consigo sobreviver bem, meus muitos anos de Rio de Janeiro me prepararam muito bem para esse momento, né? Consigo até montar e liderar minha própria gangue. Mas eu falei, poxa, cara, que ironia, né? Eu saio do Rio de Janeiro para vir justamente para um dos poucos locais dos Estados Unidos dominados por gangue, é sacanagem. E aí eu tava esperando, cara, que eu ia chegar no Airbnb e ia encontrar, assim, eu ia ficar, eu estava preparado psicologicamente para ficar, assim, num barraco na favela da Rocinha. Na minha cabeça era um barraquinho de madeira lá. Falei, não tem problema, eu fico na casinha de cachorro aqui, eu aguento, por um bem maior. Nada, rapaz. Né? Cheguei no bairro, dava para comer no chão. Você via as ruas nos Estados Unidos, elas são desertas, tá? Você só via esquilo na rua. Eu até hoje não me acostumei com isso. Que bichinho bonito, cara. Uns esquilos assim enormes andando para todo lado, maior do que um gato, um bicho. As árvores assim, as ruas limpas, desertas. É até um pouco deprimente. Depois, uns dias, eu fiquei meio deprimido, porque nos Estados Unidos você só anda de carro. É tudo muito distante um lugar do outro. E as ruas são desertas. Você pode andar pelado na rua meio-dia que não tem ninguém na rua, tá? Ninguém fica na calçada. E em muitos lugares nem calçada tem. E o que me espantou, eu falei, cara, eu estou provavelmente num dos bairros mais pobres de Chicago, numa região assim extremamente isolada. Era assim, era o penúltimo ou último ponto da linha do trem lá em Chicago. E, cara, as casas enormes. A casa, o Airbnb em que eu fiquei, nossa, a porta era de senha, o banheiro tinha banheira, ar-condicionado central ligado 24 horas. Não tem um A para falar do local, um A. Tá? Não vi nada também, nenhum. No meu primeiro dia, quando eu estava passando lá perto de um posto de gasolina, um cara me chamou, eu sabia que ele era traficante. Me fiz de desentendido, ele viu que eu era estrangeiro também. Ele falou, não, never mind, né, deixa pra lá. É para não dizer aí que eu não vi nada. Ah, teve também num dos outros dias um cara me abordou, ele era cafetão, né? Mas até aí coisa bem leve para os meus anos de Rio de Janeiro. Mas era meio deprimente porque eu ainda não conhecia a cidade nessa primeira semana e eu fiquei perto de uma catedral de São Miguel Arcanjo, uma catedral linda, linda, enorme. E sempre que eu passava lá estava fechada e tinha uma escola do lado dessa catedral que eu nunca via criança também, estava fechada. E a minha primeira semana lá, eu fiquei bastante deprimido, porque eu não via ninguém na rua. Essa catedral era doida para entrar lá, mas ela estava sempre fechada. Eu ajoelhava na porta ali e rezava, mas estava sempre fechada. Na escola eu não via ninguém e a rua sempre deserta, né? E era curioso, eu falei, gente, esse aqui é o bairro pobre, você só via assim, as casas enormes, tudo casa com jardim, cerquinha branca,
tudo carro zero na garagem, carro novo, assim, carro que no Brasil seria carro assim de classe média alta. E tudo bem, né? E aí eu fui para o hospital. Lá no hospital eu fui muito bem recebido. A humildade, eu acompanhei um médico lá, bicho, que cara humilde. Ele me ligou antes, na semana anterior, falou: Olha só, você que está me pagando, você é meu chefe. Você pode contar comigo aí. Eu falei: Cara, que humildade. O cara é um attending, o cara é um anestésio, o cara é topo de carreira nos Estados Unidos. Eu era um Zé Mané, um latinozinho. Ele me tratava com respeito, com humildade, assim, sabe? Ele ficava me pedindo: como é que você faz isso no Brasil? Como é que essa pessoa dessa lidocaína aqui para reverter essa arritmia aqui? Como é que é a sua experiência com Propofol, com midazolam? E eu assim falei: cara, que humildade, um plantonistazinho de UTI, assim, sabe? O motorista do cara ganhava mais do que eu, a babá dos filhos dele ganhava mais do que eu dando plantão de UTI no Brasil, e ele me tratando com respeito, eu ficava até sem graça, batia uma síndrome do impostor, né? Ele me apresentava para todo mundo: não, ele é médico lá no Brasil, ele atende de UTI e tal, eu morrendo de vergonha, e ele com o maior respeito comigo, cara, o maior respeito, assim, nossa, até hoje eu rezo por ele, Deus o abençoe, quanta humildade, cara, quanta humildade. E era interessante, eu acompanhava lá no centro cirúrgico, né? Ele assim com um cordãozão de ouro dessa grossura, relojão de ouro, anel de ouro dessa grossura. E primeiro dia que eu cheguei lá, ele pediu meu celular emprestado para poder fazer uma ligação para um amigo dele, que a mulher dele não podia saber. Eu falei, pô, será que eu desci no Rio de Janeiro enganado, né? 14 horas de voo. Cara, quase morri. 14 horas de voo direto do Rio até Chicago. Nossa Senhora. Eu falei, pô, será que eu desci no Rio por engano? E o centro cirúrgico lá ia no hospital bem tranquilo. Acabou que foram as primeiras férias que eu tive assim em muito tempo. Às vezes eu ficava uma semana sem o hospital, que às vezes tinha uma colonoscopia ou outra. Então eu tinha bastante tempo livre. E esse médico super gente boa, no fim ele me deu uma carta de recomendação maravilhosa, assim, cara, espetacular. Assim, não tenho nada para falar dele. Ele me contando as histórias dele, coitado. Ele já estava com 3 divórcios nas costas, 3 pensões. E aí ele tava todo cabreiro lá, que parece que ele descobriu um negócio dessa última mulher dele. Quase que eu, quase que eu falei para ele: pô, cara, 4 divórcios dá não, você faz de cego. Aí ele ficava desabafando lá com as internas, né? Ele me contava que ele estava pagando US$ 20.000 por mês de pensão e ainda acrescentava before taxes, então 20 mil antes dos impostos, né? E mesmo assim tava o cara lá com um cordãozão de ouro, relojão de ouro, anel de ouro gigante assim. Ele ainda falava: isso aqui é 20 mil, isso aqui é 5 mil. Cada dia ele ia para o hospital com um carro diferente. Médico aqui nos Estados Unidos faz coleção de carro, acho isso bem interessante também. De vez em quando um dá na telha e compra um avião particular. É muito dinheiro que rola aqui. Aí no centro cirúrgico eles ficavam falando tudo sommelier de carro, né? Ah, você viu esse Porsche aqui que eu vim hoje? Eu falei: eu tenho um desse, mas eu não gosto dessa transmissão. É tudo sommelier de carro, assim, muito impressionante o nível de riqueza aqui, né? Deus abençoe os Estados Unidos, cara. Eu achei bem interessante essa cultura deles. E aí eu tinha bastante tempo livre. Na primeira semana eu fiquei bem deprimido, porque eu não conhecia nada, mas o meu celular já estava com a bateria já muito velhinha. Falei: bom, vou caçar a loja da Apple, né? E aí eu olhei lá no Maps, peguei lá um trem, depois 2 ônibus, né? Não ia ficar gastando com Uber, que Uber nos Estados Unidos é caro, ainda mais se você ganha em real. Fui na loja da Apple, tá? Aí, meu amigo, aí a minha vida lá mudou da água para o vinho, porque a loja da Apple de Chicago, para quem não sabe, ela é um ponto turístico, ela é enorme, fica bem no centro. E você desce assim a loja e você tem ali um rio lá, um lago, onde você vê lá os barquinhos e tudo. É assim, é lindo de doer, mas muito lindo. E aí eu falei: opa, né, agora a situação mudou. Aí eu comecei a andar no centro de Chicago, eu andava para todo lado, ela andava que nem um doido. Eu tinha acabado de operar o pé, eu tinha quebrado o pé, eu tinha operado, mas andava que nem um maluco, né? Porque tinha um parque no centro da cidade. Chicago tem o Lago Michigan, né? Então Chicago tem 24 praias de água doce. É lindo de doer, cara. Você tem assim o centro da cidade, as pessoas ficam na praia ali, ficam nadando jet ski, e em volta delas um monte de arranha-céu, coisa de maluco, assim, coisa linda. E ali no centro você realmente via as pessoas indo e voltando, né? Você via.
a vida acontecendo ali, o comércio. Eu malhava lá, eu ia na Planet Fitness ali no treino, no centro, malhava. Nossa, cara, ali eu falei, aí todo dia eu pegava o trem, dois ônibus, ia lá pro centro de Chicago, andava para tudo quanto é lado, malhava, e aí dava de noite, quando eu tava chegando assim, o horário do último ônibus, eu voltava, pegava o trem saía, nossa, meu destino era assim, o penúltimo ou último do trem. Mas todo dia eu fazia isso, era uma delícia. Chicago deixou saudade. Foram 4 semanas, né? Lá pela terceira, pela quarta semana eu pedi uma carta de recomendação, ele me deu a carta e, nossa, eu sou muito grato a ele, né? Eu usei a carta dele para eu poder entrar na residência aqui no Texas, mas foi minha primeira experiência nos Estados Unidos e foi curioso esse choque, assim, né? Porque você vê as ruas desertas, você vê lá o ar-condicionado central, você vê a maneira do americano viver, né? Depois eu fui descobrindo lá os bairros mais ricos de Chicago. Eu falei, cara, as mansões, assim, era um negócio muito louco. Eu achava que eu já fiquei surpreso que meu bairro era pobre e as casas eram enormes, cerquinha branca, carro zero. Agora, os bairros mais nobres da cidade, cara, era cada mansão, nossa, uma casa maior do que a outra, era um castelo assim ao lado do outro, assim, lindo, lindo, lindo. Aqueles jardins, coisa de filme, de filme, parecia um castelo, aquelas mansões de filme mesmo da sessão da tarde e as ruas vazias, cara. Eu só andava para baixo e para cima lá que nem um doido, né? Quem anda nos Estados Unidos é doido, porque o pessoal aqui só anda de carro. No centro de Chicago, o pessoal realmente anda, né? O centro ali, aquele miolo. Mas os bairros em si de onde as pessoas moram, elas é só de carro. Mas como eu andei, cara, foi muito gostoso. No final, deixou muita saudade. Eu tenho até vontade de voltar. Depois eu também fiz meu estágio na Flórida. Eu vi na Flórida as mansões com praias particulares. Na Flórida, meus olhos se abriram para muita coisa. Isso aí também eu preciso contar para vocês. E eu sei que você está se perguntando, Iago, que interessante, mas como é que é isso, né? Como é que você fez para fazer essas provas? Como é que são essas provas? Por onde você estudou? Como você estudou? Quanto tempo você levou? Quanto custa essas provas? Como é que você consegue esses estágios? É e-mail? É telefone? Quanto é que custa? Que documentação que precisa? Meu amigo, fica tranquilo, tá? Fica tranquilo que eu tenho um programa 100% online que vai te guiar do zero até a sua certificação aqui nos Estados Unidos. E eu garanto, se eu conseguir, meu amigo, você também conseguirá, tá? Não tenha dúvidas disso. Eu vou te pegar pela mão, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Meu curso online já tem mais de 70 aulas, eu estou sempre atualizando. Vai te guiar do zero até a sua aprovação na residência aqui nos Estados Unidos. Todas as burocracias, a parte das inscrições, cada sigla, as provas, como elas são, onde é que você vai fazê-las, como é que você estuda para elas, os métodos de estudo, quais são os principais materiais de estudo. Hoje em dia tem muito material gratuito de primeira linha. Eu mostro lá como é que você vai fazer para conseguir. Os estágios, eu listo várias opções de estágios, como é que a gente consegue, como é que é a documentação, os vários tipos e quanto custa ali cada um, a aplicação para residência, as entrevistas, como é que monta o currículo, né? Tudo isso eu cubro para você poder ter uma experiência muito mais tranquila e muito mais rápida do que o meu caminho foi, né? Porque a dificuldade de todas as coisas está no começo. Aristóteles ensinava que bem começado é mais da metade do todo. Então, eu vou te guiar para o seu começo ser aí já mais da metade do seu todo e sua transição para os Estados Unidos vai ser muito mais tranquila do que a minha foi. Inclusive, tem um módulo bônus ensinando aí a fazer o seu onboarding nos Estados Unidos para você não passar os sufocos que eu passei. Então, vou te mostrar lá como é que você vai construir seu crédito, abrir conta em banco, tirar seu Social Security Number, seu NPI, seus boards, carteira de motorista, como é que você vai alugar seu primeiro apartamento, como é que você vai comprar ou financiar seu primeiro carro. Fica tranquilo que eu vou te mostrar ali com toda a minha experiência para ser bem tranquilo, tá? Desde logo, eu já te adianto uma coisa. Chegando nos Estados Unidos, eu cheguei em Chicago num domingo, né? Graças a Deus eu tinha uns banquinhos de carga, tá? Mas assim que você chegar, você procura um adaptador, ou então você já traz uns bancos de carga para ganhar tempo, porque esses carregadores aqui não adianta nos Estados Unidos, tá? Aqui é tudo nesse modelo aqui, ó. Tá vendo? Então, ou você usa um adaptador, ou você compra um carregador desse aqui. Isso aqui é barato, tá?
mas tem que passar no Walmart, no Walgreens, ou encomendar na Amazon, alguma coisinha assim, tá? Esse aqui que a gente usa aqui, tá? Esse aqui fica de enfeite, não adianta. Então, já fica essa dica aí para você, tá? E muitas outras dicas, todos os bizus, eu vou te passar no meu curso, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Curte, comenta, a gente vai se encontrar no meu curso e vocês gostando, eu faço um outro vídeo aí contando do meu estágio na Flórida. Meu estágio na Flórida, cara, mudou minha visão de medicina, de negócios de Estados Unidos assim para sempre. Eu sou muito grato. A Flórida deixou muita saudade, então, se você quiser, eu vou te contar da minha passagem na Flórida também, tá bem? Clica aqui no link da descrição, conheça meu curso, a gente vai se encontrar lá no meu programa online de revalidação, para logo logo se encontrar aqui na terra do tio Sam. Saudações aqui do Texas. Temos um encontro marcado no meu curso, hein?